Safra 2008-2009 da cebola foi uma das piores dos últimos tempos em Santa Catarina. Cachorro de estimação? Tudo bem. Gatos dentro de casa? Sem grandes problemas. Mas imagine agora o xodó de toda a família ser um porco. Isso mesmo, um porco do mato. O Hospital Regional se manifestou sobre o caso no fim da tarde de ontem em uma coletiva à imprensa, mas não esclareceu os fatos que cercam a morte da gestante. A justificativa para a não explicação é a falta de um documento da família que autoriza a divulgação das informações por parte dos médicos. Jornalismo por acaso. Formada na primeira turma de jornalismo da Unidave, Grace Sauer sempre se destacou em sua profissão. São quase 20 anos de carreira e nós vamos conhecer essa história aqui no Gente da Nossa Terra. Galego Lanches, pizzas e porções. Delivery pelo 99181-5451. Galego Lanches, o melhor lanche da cidade. Beton Mix está sempre inovando e evoluindo para entregar o melhor concreto e argamassa para a sua construção, prezando pela segurança e qualidade dos seus produtos, gerando os melhores resultados para a sua obra. Beton Mix, telefone 4735451441. O melhor concreto para a sua obra. A história de Grace é um exemplo inspirador de determinação e paixão pelo jornalismo. Ela se formou na primeira turma de jornalismo da Unidave em Rio do Sul. Mesmo enquanto ainda estava cursando, Grace já estava colocando em prática seus estudos ao trabalhar na RBA TV, uma das principais emissoras da região. Olha, o jornalismo na minha vida foi por acaso. Eu me formei na primeira turma da Unidave, comecei a faculdade em 2002 e o curso de jornalismo foi aberto justamente quando eu estava terminando o terceirão. Eu ainda estava indecisa entre os cursos de Direito, Administração e Ciências Contábeis. Eu iria optar por um desses três, aí abriu jornalismo, pensei, poxa, um curso diferente, quem sabe tem mais oportunidade no mercado e resolvi ingressar na cara e na coragem e deu certo. Eu comecei a atuar na área, a trabalhar na RBA TV, meu primeiro emprego quando eu estava na faculdade ainda, na metade da faculdade. Recebi um convite do professor Walfrid, que anos mais tarde dividiu a bancada comigo, trabalhamos juntos na apresentação do jornal e assim foi o meu início. Maio de 2004 eu comecei e lá se vão quase 20 anos. Essa junção entre teoria e prática aumentava o seu desejo de aprender e crescer no campo do jornalismo. Ao ingressar no mundo profissional antes mesmo de concluir seus estudos, Grace teve a oportunidade de vivenciar desafios reais, ganhar experiências e construir sua carreira desde cedo. A minha base foram as aulas de rádio na faculdade. Eu ainda não tinha feito TV quando comecei a trabalhar, de fato, na televisão, mas as aulas de rádio que eu tive, elas me deram muito embasamento. Essa questão da objetividade, frases curtas, tudo o que é preciso para a linguagem de rádio, eu levei para a TV, que também precisa ser objetivo, mas tem a questão da imagem que ajuda, Então, assim foi. Eu acho que é muito interessante você conciliar o estudo com a prática, porque a rua, para o jornalismo, ela é a maior escola. Então, no dia a dia, você vai aprendendo muito e agregando e conciliando as duas coisas, Teoria e prática. Para ela, o jornalismo não é apenas uma profissão, mas uma verdadeira missão diária. Ela enxerga o seu trabalho como uma responsabilidade constante de informar, educar e inspirar as pessoas. Cada reportagem, entrevista ou notícia se torna uma oportunidade de contribuir para a sociedade. O jornalismo é uma missão. É vocação, eu gosto do que eu faço com amor, procuro colocar um pouco de sentimento, de emoção nas histórias que eu vou contar, Posso dizer que é um vício, é algo que faz parte da minha vida, que eu gosto muito de fazer. A presença das corujas aqui tem um lado positivo e um negativo.
O positivo aqui para os donos do galpão é que os ratos, que costumavam perambular de um lado para o outro, sumiram. Já o lado negativo é que elas fazem uma sujeira, defecam por todos os cantos. E aqui neste local costumam regurgitar, então a sujeira cai lá de cima e eles tiveram até que mudar a posição das máquinas para não comprometer o serviço. Por conta desse trabalho na TV, eu pude conhecer todos os municípios do Alto Vale, os 28, muitos fora aqui da região também. Costumo dizer que cada tifa, cada estrada, cada atalho a gente conhece porque já passou contando alguma história, fazendo gravações, né? Do Vale Norte, Vale Sul, Vale Oeste, toda a região a gente cobre, tem contatos hoje, tem amigos por conta do trabalho com jornalismo. É um grande presente que o jornalismo me trouxe, né? Amigos por toda a região do Alto Vale, pude conhecer os lugares também, isso é muito gratificante. A jornalista tem uma reportagem em sua carreira que a marcou profundamente e que teve uma grande repercussão na época. Muitas reportagens me marcam, foram milhares de reportagens ao longo dessa trajetória, mas uma que o povo até hoje comenta quando me vê, depois de muito tempo sem me ver, comenta, diz: ah, você fez aquela reportagem do helicóptero, né? É uma história muito curiosa que aconteceu em 2006 aqui na região, que foi o desaparecimento de um helicóptero de um empresário gaúcho que estava passando aqui pela região. E aí todos passaram a procurar o helicóptero e queriam saber onde estava, onde foi parar, né, o helicóptero com esse homem que teria sumido aqui pela região. Então a gente recebia notícias: o helicóptero está lá em Vitor Meirelles, o pessoal deslocava para lá, chegava lá, não tinha nada. Está em Dona Ema, está em Rio do Campo. Então foram alguns dias atrás desse helicóptero, atrás de notícias, até que surgiu uma outra notícia. Era fim de um dia, a gente estava terminando o expediente na TV e falaram: olha, acharam um helicóptero lá em Taió, lá na localidade de Laranjeiras, que fica a uns 40 quilômetros do centro de Itaió. Então a gente saiu atrás do comboio de bombeiros, de polícia, para de fato checar, porque parece que aquela era a notícia certa, estava lá. E aí a gente chegou no local, era de difícil acesso, caminhamos muitas horas em meio à mata até chegar no local e constatar que o empresário havia sido encontrado com um helicóptero numa região de mata fechada. Abril de 2006, localidade de Laranjeiras, em Taió. Chegava ao fim a angústia de uma família gaúcha que procurava um empresário que desapareceu durante uma viagem de helicóptero. Nossa equipe acompanhou o trabalho de resgate na mata fechada. Nós estávamos procurando já desde o dia que ele caiu, né? Foram horas de caminhada em meio à mata com policiais, bombeiros e agricultores. Nós já estamos há 1 hora no mato. O local onde a aeronave caiu é de bastante difícil acesso. O corpo do empresário Adílio João dos Santos estava próximo à aeronave, bem no alto da montanha. Objetos dele, como os fones, um mapa e a mochila, foram recolhidos, além de dinheiro que ele levava no bolso. E provavelmente nessa batida ele deve ter sido projetado para fora da aeronave. Deve ter morrido mesmo no local ali, né? O pai, esse acidente ocasionou com a morte dele. Mas a gente fica tranquilo por ter encontrado e poder levar ele de volta para o sul. É uma reportagem marcante por isso, pela dificuldade do acesso, por toda a comoção que se gerou naquela época em torno desse fato. Imagina, você não tinha rede social, não tinha WhatsApp na época, o máximo que havia era Orkut. Então as informações, elas chegavam, jornal impresso, rádio e televisão. Então o rádio estava falando muito e a televisão ainda não, era a principal notícia do dia, né? Encontraram um helicóptero. Então foi a reportagem que repercutiu assim, né? Repercutiu muito na época. No início de sua carreira, admitiu que foi desafiador se acostumar com a sua imagem aparecendo nas telas de uma televisão. Como jornalista, ela logo se viu envolvida em reportagens onde precisava apresentar as notícias diante das câmeras. Isso trouxe uma série de desafios novos e diferentes em comparação com a escrita ou o próprio rádio. A exposição diante das câmeras pode ser intimidante, pois envolve não apenas a transmissão das informações de maneira clara e objetiva, mas também a gestão da expressão facial, postura corporal e entonação de voz. Grace teve que superar a autocrítica para se sentir mais à vontade com a sua presença na tela. Eu não gostava muito
no começo, assim, da minha imagem, eu demorei um pouco para me acostumar, assim. Eu gostava mais de rádio, de gravar, mas para TV, não... Eu achava que não levava muito jeito, sabe? Gostava mais do rádio, mas na TV as coisas foram se encaixando, assim, foi muito legal esse início, sabe? Na TV tem toda essa exigência da imagem, você tem que estar com o cabelo arrumado, você tem que estar bem apresentável, maquiagem, né? Aquela coisa toda. E eu tenho um cabelo natural que ele é muito armado, assim. O cabelo ele é escovado e eu tinha muita resistência, sabe, Geandro? Ai, não gostava muito de fazer escova, gostava de estar natural, só que era um leãozinho no vídeo, assim. Mas foi uma coisa que com o tempo me adaptei, me acostumei e hoje encaro numa boa. A ligação de Grace com o município de Itaió é algo que ela valoriza muito. O fato de seu pai ser taioense contribuiu para uma conexão especial com a região. Ela cresceu ouvindo histórias sobre a cidade, suas tradições e sua comunidade, o que a aproximou ainda mais da cultura local. Eu tenho um carinho todo especial por Itaió, gosto muito de Itaió, desde a infância, sempre tive um pezinho lá, porque meu pai é taioense, meu avô morou muitos anos em Itaió. Depois que ele ficou viúvo, seu irmão Fredo Sauer, ele se casou com a dona Milda Lima, conhecida como Frau Lima, lá do posto, também viúva. Eles viveram muito felizes por cerca de 30 anos, até o falecimento dele em 2010. E aí a gente ia muito para Itaió, a família se encontrava sempre em datas comemorativas, eles tinham um sítio, a gente ia para lá, encontros de família, então eu tenho uma vivência, muitas lembranças gostosas de Itaió. E depois que eu comecei a trabalhar na TV, passei a visitar mais ainda, né, frequentar mais ainda o município de Itaió. A minha primeira eleição municipal que eu cobri foi em Itaió, 2004, eleição do então prefeito Zeca Goetten. Então foram inúmeras reportagens lá, gosto muito de cobrir, fazer matérias lá, o povo é muito receptivo, muito querido. Eu gravei uma reportagem muito interessante em Itaió em 2013, há 10 anos, que contava a história da construção da barragem Oeste. Eu achei muito interessante. O professor Fiorello Zanella, enciclopédia viva lá do Itaió, muito querido, ele nos acompanhou e a gente entrevistou algumas pessoas que foram atingidas na época pela construção. O senhor Abílio Valentini, hoje falecido, o senhor Leandro Menestrina, falecido também, a esposa dele, e eles contaram como que foi isso, porque a comunidade de Ribeirão da Vargem, assim chamada na época, era uma colônia de descendentes de imigrantes italianos muito próspera. Eles estavam no auge da produção de arroz naquela época, anos 50, 60, então era muito forte nessa questão agrícola e uma comunidade muito unida. Então eles tinham essa questão da religiosidade, eles se uniam para rezar lá na igreja, faziam a cantoria deles em italiano, sabe? E aí quando veio a notícia que iriam construir uma barragem, para eles foi o fim, sabe? A antiga colônia de Ribeirão da Vargem era um dos núcleos agrícolas mais fortes do Alto Vale. Estava no auge, em pleno desenvolvimento, quando veio a notícia. Por aqui seria construída uma barragem. Representou o fim daquela comunidade, daquela união, porque eles tiveram que sair dali. Muitos foram indenizados, né, saíram do local, outros permaneceram, como a família Valentini, em algumas regiões mais altas, ali continuaram cultivando, mas foi muito difícil. Eles disseram que chegaram a enviar carta para o presidente, uma comitiva chegou aí a Brasília para tentar fazer com que o governo federal desistisse da ideia de fazer a barragem, porque justamente era uma região de economia forte, um solo muito fértil, né? Os agricultores estavam comprando maquinário já naquela época para fazer a produção de arroz. Então você vê o impacto que teve naquela comunidade a construção da barragem. Hoje é uma ferramenta importante no controle de cheias, mas tem essa história por trás dessas famílias impactadas, né? Uma história muito interessante, é muito bom a gente poder conhecer, né, até para saber hoje os reflexos de tudo isso e como que a comunidade avalia toda essa questão da barragem. Finaliza afirmando que o jornalismo lhe ensina muitas coisas todos os dias. O jornalismo me ensina a ser uma pessoa mais humana, ter mais empatia, me colocar no lugar do outro, porque nós acompanhamos muitos casos dramáticos de pessoas que precisam de ajuda, sabe, de pessoas que estão em condição extremamente vulnerável. E é muito gratificante quando você faz uma reportagem e consegue ajudar a pessoa de alguma forma. Então acho que é isso, esse olhar mais humano para com o outro,
É a missão nobre do jornalismo poder ajudar. Depois de tanto persistir e com a ajuda de amigos, de pessoas da comunidade e através de campanhas solidárias, a Leonilda conseguiu realizar a tão sonhada cirurgia de redução de estômago. O procedimento foi feito em Curitiba em abril do ano passado e hoje ela é uma nova mulher. Olhando para trás, assim, eu tenho orgulho da carreira que eu construí, sabe? Apesar das dificuldades no início, tudo foi se encaixando. Eu olho às vezes as fotos e vejo quantos lugares eu conheci, quantas pessoas queridas, quantos amigos eu fiz. O jornalismo é para mim um grande presente assim na minha vida. Eu não me vejo fazendo outra coisa, sabe? Eu gosto do que eu faço com amor e acho que esse é o segredo para você ter sucesso em qualquer carreira, né?